Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, queridos? Uma grata satisfação, uma alegria estar mais uma vez com os irmãos. E vamos aproveitar esse momento. Vamos fazer uma leitura bíblica, já que os irmãos estão de pé. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo na epístola de 1 João. 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 14. Quantos irmãos estão encontrando? Eu quero agradecer desde já, mais uma vez, pelo carinho de todos os irmãos, muito especialmente na pessoa do vosso pastor, nosso pastor, amigo, que nos adotou já de longa data, pastor Antônio, com a sua companheira irmã Terezinha, pastora dos irmãos. Nosso desejo é que Deus continue ajudando, abençoando em tudo o Senhor, sua casa, e assim todas as famílias dos obreiros, as famílias que fazem parte desse ministério, dessa igreja. E todos vocês que estão nos visitando vão ser abençoados juntamente conosco, porque o nosso Deus está aqui para fortalecer, para ajudar, para curar, para orientar, assim auxiliando em todas as necessidades do seu povo. Mas antes de tudo isso, o nosso Deus está aqui para receber o nosso culto, a nossa adoração. O teu canto, as tuas palmas, a tua oração, ela é um culto a Deus. Então faça o melhor culto que você puder, porque ainda estamos em momento de culto, ainda estamos mesmo ouvindo a palavra, estamos aqui para cultuar a Deus, e Ele está falando conosco. Pelos cânticos, pela ministração da palavra, Ele fala conosco. O texto diz assim, que eu pedi aos irmãos que abrissem, 1 João, capítulo de número 2. Eu vou ler a parte B apenas. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vou ler mais uma vez. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém, queridos? Os irmãos têm liberdade de estar assentados? Eu quero respeitar o tempo que nós temos, porque tem a Santa Ceia hoje ainda, certo, meus queridos? E por isso, nós vamos abreviar aqui, e também, não por isso, o Espírito Santo vai deixar de nos ajudar. Nós vamos ser sensíveis, e o Espírito de Deus vai nos orientar a melhor forma de ministrar e ser ministrados nessa noite. Amém, queridos? Estou muito contente, a gente sente graça e o favor de Deus aqui entre os irmãos nessa noite operando. Fiquei muito contente de ver os irmãos louvando. Deus abençoe todo o coração, possa prosperar, porque a forma que vocês ministram, ela é necessária, ela é muito importante no meio do povo de Deus, e na sinceridade do coração de vocês e pela ferramentabilidade que vocês têm nas mãos de Deus, Deus há de conceder que portas mais se abram, não porque nós queremos ter grandes portas, mas porque há necessidade de o povo ouvir mensagens da forma que Deus está usando vocês. Amém, queridos? Deus abençoe todo o coração, toda a nossa alma. No livro de Juízes, no capítulo de número 6, está uma das passagens mais conhecidas por toda a igreja. E eu vou ler um trecho desse capítulo de número 6, a partir do versículo 11, que conta o relato de um encontro de um jovem. Eu li o primeiro texto de João, que fala, ou que chama a igreja de jovem. E eu vou ler um texto no livro de Juízes, capítulo número 6, aonde há o encontro do anjo do Senhor, um tipo, um personagem que tipifica Cristo, o anjo do Senhor, se encontrando com um jovem. Versículo de número 11, capítulo de número 6 do livro de Juízes. Então o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, que era bisreíta. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse:
o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e tu vais livrar a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse então Gideão: ai, Senhor meu, como vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Versículo de número 33 e 34, mesmo capítulo. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram, e se puseram no seu campo, em seu campo, no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, ele tocou buzina, e os abisreitas se ajuntaram após ele. Meus queridos irmãos, por que eu li esse texto? Estava com meu coração numa batalha, e o hino que o irmão que cantou agora por último falava do filho pródigo. Eu tinha desejo de pregar alguma coisa sobre o filho pródigo, mas dado ao tempo, me veio ao coração também de falar sobre este jovem moço chamado Gideão para a igreja do Senhor nessa noite, visto que é um culto de avivamento também. E avivar significa pegar aquilo que está apagadinho, aquilo que está sem ânimo, sem vida, sem força, e fazer voltar a ter vida, voltar a ter ânimo, voltar a ter força. Aquilo que está sem alegria, voltar a ter alegria. Aleluia. Talvez você chegou nessa reunião para servir ao teu Deus, e é bom, segundo o salmista, servir e louvar a Deus com alegria, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Nem sempre o nosso coração está tão animado. Mas o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele também dá força, dá ânimo, traz revestimento, traz contentamento, renova as nossas forças e faz com que nós nos alegremos, ainda que cheguemos em tristeza na presença do Senhor. Diz o texto sagrado que na presença do nosso Deus, a tristeza salta de alegria, e ao som da voz de Deus, o homem se torna vivo. Assim diz o texto: quando Deus fala, o homem vive. Amém, meus amados? Porque a batalha já está vencida. João fala à igreja, dizendo: eu escrevi para você, igreja, que você é jovem. A palavra de Deus está em você. Você já venceu o maligno. E você conhece o Pai. Ele diz: você é forte, a palavra de Deus está em você, e você já venceu o maligno. Quando você lê o capítulo de número 6 do livro de Juízes, você vai acompanhar a história do povo de Israel no tempo dos juízes. Tempo que ainda não havia um rei constituído, e o povo fazia aquilo que bem entendia, segundo a própria narrativa da Bíblia. Havia alguns pontos de adoração, de culto, só que da mesma forma que havia locais de adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que foi ensinado ao povo a adorar através de Moisés, havia o lugar de culto a esse Deus, mas também Israel havia se contaminado e adorava outros deuses daquelas terras que eles haviam conquistado.
Um Deus para que houvesse chuva, Deus para que houvesse sol, Deus para que a colheita fosse abundante, e também tinha o altar do Deus de Israel, o lugar de culto ao Deus de Israel. Por causa disso, o povo de Deus sofria, porque você se lembra na nossa antiga fé, a fé de muitos, que nós procurávamos a ajuda de Deus quando precisávamos de alguma coisa. Estamos doentes? Vamos buscar o Deus que dá saúde, ou o santo que dá saúde. Estamos com dificuldade de conseguir emprego? Tem um Deus ou um santo que ajuda a conseguir emprego. A moça não consegue casamento? Tem um Deus ou um santo que ajuda a conseguir o casamento. O cidadão tem uma chácara e está com os animais doentes, não precisa chamar Jesus nem ao Deus Pai. Tem um Deus ou um santo que ajuda todos os animaizinhos a não terem mais doença. Você lembra como que era a nossa vida no passado? Assim era Israel. Os povos que moravam nas terras que eles tinham que conquistar, adoravam a diversos deuses. E por causa disso, não estavam debaixo da proteção e da bênção exclusiva do Deus de Abraão. Por que era importante estar debaixo da proteção do Deus de Abraão, que é o Deus de Israel, que é o Deus da igreja, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus único e verdadeiro? Porque este Deus, ele não precisa de pontes, ele não precisa de ferramentas, ele não precisa de recursos terceiros se ele não quiser. Ele diz as coisas inexistentes, haja, e elas passam a existir. Ele pega aquilo que não tem forma, que não é matéria, que não tem como ser feito à luz da ciência, à luz da física, e ele simplesmente faz existir. Lá no livro de Gênesis, você vai ver Deus dizendo, haja, e as coisas vêm à existência. Haja luz, haja céus, haja água, haja verde, haja vida, seja feito o homem. Ele usa o pó da terra, mas ele simplesmente libera a palavra e as coisas acontecem. Só que Israel, por causa do próprio coração, por causa da própria fraqueza, eles começam acreditando nesse Deus. Mas o desejo do coração do homem é terrível, porque nós temos uma tendência, irmãos, de se auto-justificar, seja um para o outro, seja para Deus. O que quer dizer isso, irmão Edson? Eu fiz tal coisa, mas é porque eu cometi aquela situação, mas é por causa... Eu tropecei lá, mas é porque a pedra... Eu cometi aquele delito, mas é porque alguém passou... Eu acabei falhando, mas é por causa disso. Eu cheguei atrasado, mas é por causa daquilo. A gente sempre se justifica. Eu me justifico, você se justifica. E como a nossa carne, segundo a própria Bíblia, ela é inclinada a fazer o que é mal, a ponto de que a Bíblia diz que toda a boa dádiva e dom perfeito não provém de nós. Quer dizer o quê? Se você comete algum bom ato, se você ora, se você faz assistência social, se você ajuda alguém, isso não vem de você mesmo. O texto diz, toda a boa dádiva e dom perfeito não provém de nós, provém do Pai das luzes, provém de Deus. É o Espírito de Deus que convence o teu coração a orar. É o Espírito de Deus que convence o teu coração a vir para o templo. É o Espírito de Deus que convence o coração da minha esposa, dos cantores, a adorar a Deus, a levar a mensagem cantada. É o Espírito de Deus que convenceu o pastor Antônio a trabalhar, a ajudar você, a me ajudar, a cuidar do rebanho de Deus. É o Espírito de Deus, por mais que você pense que a boa intenção parte de você, é o Espírito de Deus que te convence a reservar uma parte do teu salário e comprar um sacolão, e comprar um vestimento, um calçado, para aquela família pobre ali perto da tua casa, um parente teu. É o Espírito de Deus que move a tua alma a tomar essas boas atitudes, a praticar boas ações, a fazer o que é reto e correto. É o Espírito de Deus que faz os teus olhos se fixarem no que Deus tem para a tua vida, faz a tua mente querer mais da palavra de Deus. É o Espírito de Deus que move a tua alma a desejar estar na casa de Deus e querer entrar no céu. Tudo vem pelo Senhor Deus. É o Espírito Santo que te convence a desejar ser um obreiro na casa do Senhor e participar das coisas de Deus. Porque de nós mesmos, o nosso desejo é aqui, é matéria. O nosso desejo é a prostituição.
O nosso desejo é a falha moral por completo. Esse era o desejo de Israel. Lá no fundo. Por um tempo, cuidados por Deus, tranquilo, vamos ficar com Deus. Deus está cuidando da gente, está abrindo o mar vermelho, está mandando pão do céu. Mas mesmo assim, quantas vezes você vê eles reclamando de Deus, mesmo Deus cuidando deles? Porque lá no fundo, o desejo deles era participar das coisas que os egípcios participavam. Era comer não do maná, mas do pão dos egípcios. Era criar não uma festa nova, diferente, espiritual para Deus, mas fazer as mesmas festas dos egípcios. Eles estavam acomodados àquilo, a carne deles queria aquilo. E o Espírito de Deus guerreava com eles. O perigo de você adorar vários deuses é a justificativa. Eu errei, mas tem um Deus ali que cuida de situações de casamento. Eu errei, mas tem um Deus ali, eu deixei de tratar tal coisa, mas tem um Deus ali que vai ajudar naquela tratativa. E assim estava Israel, cometia um erro, ia lá se justificar. Cometia outro erro, ia lá se justificar. Cometia mais um erro, ia se justificar. Mas note a intenção do coração. Primeiro eu erro, depois eu peço perdão. Primeiro eu erro, depois eu peço desculpa. Primeiro eu falho, depois eu peço socorro. E aí Deus, como que querendo ensinar o povo, olha, já que vocês não vêm diretamente para mim, para que eu possa orientar vocês. Então é o seguinte, é esse o caminho que vocês querem? De adorar tudo e a tudo, e fazer de tudo que der no coração de vocês? Vou entregar vocês a esse caminho. Não é assim que a palavra diz? Entregou ao caminho do seu próprio coração. E o texto diz que enganoso é o coração do homem. A gente olha a campina verdejante como Ló, é lá que vai dar ovelha, lá que vai dar gado, lá que vai dar tudo certo. E não consulta a Deus. Pega ovelha, pega gado, pega esposa, pega filho, vamos lá. Às vezes vai certo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que não era lá que Deus queria você. Aleluia, Deus é paciente. Deus já sabe que lá daqui a pouco vai secar. Ele não queria dar a benção para você 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele queria te ajudar o resto da tua vida até tu entrar no céu, a vida terrena e a vida futura. Daqui a pouco a coisa aperta. Aquele cidadão cheio de ambição, que pensava em aumentar rebanho, pensava em ver a sua família em boas escolas, em bons lugares. Ele sai fugido daquela terra, deixa gado, deixa tudo, perde a própria esposa. Ele não tem coragem nem de morar mais numa cidade de novo, vai para dentro de uma caverna. O homem tão cheio de projeto, tão cheio de sonho. Por quê? Ele deixou o coraçãozinho dele sem Deus orientar a vida dele. Só que o que Deus quer para o seu povo é poder orientar o seu povo, é poder dizer ao seu povo, esse caminho é melhor, parece pelos teus olhos que lá é bom, mas passa pelo meu crivo, passa pela minha orientação, passa pela minha palavra para ver se realmente é lá que eu te quero. Israel nos dias dos juízes, irmãos, fazia o que queria, fazia o que pensava, fazia o que desejava e prestava culto a Deus também. Mas imagina um Deus santo, zeloso. Imagina um pai que quer o melhor para o seu filho. Querido. Aleluia. Vendo o filho num caminho totalmente errado. Talvez alguns pais aqui que têm filhos com mais de 10, 15, 20 anos já passaram por isso. Vendo o filho errar na vida, vendo o filho estar num caminho que tu sabe que ali na frente ele pode perder a própria vida. E ele vem de vez em quando te dar um abraço, mas tu está feliz com esse filho? Responda. Ele vem de vez em quando dizer que te ama, mas tu está contente, tu vendo o caminho que ele está trilhando? Ele vem de vez em quando e canta uma música, um violãozinho do teu lado, com um tecladinho do teu lado, diz, ó pai, fiz essa música para ti. Tu até fica feliz, mas tu pensa no teu coração, se o meu filho mudasse por completo. Se o meu filho chegar a se entregar, sair desse caminho que ele se encontra. Se o meu filho voltasse para casa de vez. Se o meu filho quisesse viver só comigo. Eu tinha um desejo tão grande, profundo, de deixar tudo que eu tenho nas mãos dele. Mas ele insiste, ele tem orgulho, ele quer fazer do jeito dele. Como seria bom, não é assim que tu pensaria?
Se o meu filho seguisse apenas o meu conselho, porque eu desejo o melhor para ele. Só que você, como pai, se ele já é adulto, se ele já faz a vontade do coração dele, já está emancipado, tu pode interferir nas ações dele, sim ou não? Não pode. Tu tem que deixar ele seguir o caminho dele. Assim era Israel, chegava em Deus, uma vez, duas por ano, cantava para Deus, fazia uma festa bonita, depois voltava para a sua tenda, cada um fazia o que queria. Você está entendendo? Aleluia. Voltava para a sua casa, cada um fazia o que bem entendia. Uma festa duas para Deus por ano. Uma festa duas para Deus por mês. Depois a gente toca a nossa vida. Só que Deus não podia então estar cuidando deles continuamente. Não podia estar toda semana junto com eles, que era lá de vez em quando que eles vinham ali prestar um culto. E eles foram entregues à sua vontade. O texto diz que o inimigo se aproveitou que eles não estavam debaixo da guarda de Deus, e veio e assolou as suas fazendas, e veio e roubou tudo que eles tinham de gado, e destruía isso. Foi um processo de 7 anos, 7 anos de dificuldade, 7 anos de aflição, 7 anos de guerra, 7 anos de luta, 7 anos de sofrimento, e o povo clamou a Deus e pediu misericórdia para Deus. Aí desceu um profeta lá no meio do povo que estava clamando. E disse: não foi esta a escolha que vocês fizeram? Era desejo de vocês adorar aos deuses da terra. Era desejo de vocês fazer segundo o costume dessa terra. Eu curei, eu libertei, eu tirei vocês com mão forte do Egito e vocês me abandonaram. Por que Deus usa essa expressão se de vez em quando eles ainda ofereciam culto a Deus? Ainda estava escrito lá no manual do bom israelita: uma vez por ano tal festa, outra vez do ano tal festa, outra vez do ano tal festa. Eles ainda seguiam esse manual. Porque o Deus de Israel não é como um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus de ouro, cujo sacerdote aceita a tua oferta, aceita a velhinha acesa, aceita uma festividade em troca de coração. O Deus de Israel, Ele quer coração. Ele quer alma. Ele não se preocupa com ouro e com prata. Ele não se preocupa com especiaria, não se preocupa com luz de vela. Ele quer o teu coração aceso. Ele quer a tua alma como uma lamparina. Ele quer os teus olhos brilhando. Quantas vezes nós até vamos na casa de Deus, mas com o olho pesado, com o semblante caído, com tristeza na nossa alma, e a gente vai até tentar oferecer algo para Deus, um cântico, mas o teu Deus conhece o teu coração. O que Ele quer é aquele coração do primeiro amor, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de paz, como foi cantado aqui, aquele coração que quando dizia paz do Senhor, é porque brotava a paz da tua alma, para distribuir, para oferecer àquele que está do teu lado. O teu Deus precisa que tu deixe as pontes de lado, que tu deixe tudo que te cerca outra vez, que tu voltou a se apegar e se apresente novamente a Ele, de coração limpo. Ele diz: antes eu tinha você por inteiro, agora eu não tenho mais. E aí a gente quer que Deus divida, né? Atenda a nós. Mas a gente também quer socorro de outras partes. Espera no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Confia no teu Senhor. E o mais, Ele vai fazer. Esses dias, passando algumas aflições, eu me lembrei, li claramente, tantas vezes que a gente já leu esse texto, você, e esse texto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, deixa com Ele. Isso quer dizer, entrega o teu coração para Deus. Os teus projetos, os teus sonhos não são mais teus. Está aqui, Senhor. Eu até queria aquela casa de 400 metros, de 300, de 200, queria naquele bairro, Deus. Não está aqui. Meu desejo está na tua mão.
Faz o que tu quer, eu confio em ti. Eu até queria terminar aquela faculdade, Senhor, eu estou estudando lá. O Senhor está permitindo, estou te servindo, mas está aqui a faculdade. Era o desejo do meu coração, mas eu estou entregando o meu caminho na tua mão. Eu confio em ti. Eu até queria, Senhor, assumir tal trabalho, etc. e tal, para melhor fazer a tua obra. Mas Deus, estou fazendo algo aqui do lado do pastor Antônio, está aqui na tua mão, o meu trabalho, me ajuda a continuar fazendo. Tenho tal desejo, mas eu confio em ti, está na tua mão. Isso falando de coisas que a gente deseja e que não parece não parece ser coisas complicadas ou difíceis ou com problemas. Quem dirá quando tu estás passando por uma aflição grande na tua vida? Chega no teu Deus e diz: Deus, está aqui o problema, Senhor. Eu estou lutando para resolver, mas, Senhor, está na tua mão. Esse problema faz parte da minha caminhada, da minha vida. E tu pedes o meu caminho, está aí, está no meu caminho esse tropeço, está no meu caminho essa dificuldade. Eu confio em ti, Senhor. Deixa na mão de Deus que o mais Ele vai fazer pela tua vida. Confia no Senhor teu Deus.